Olá, sejam bem-vindos à segunda unidade da disciplina de Políticas Públicas. Nesse momento a gente vai falar um pouquinho sobre programas e projetos, né, a definição disso para políticas públicas. Primeiro a gente pode dizer que a ideia de políticas públicas, ela parte, claro, de uma motivação percebida na realidade. Para isso existe um plano deve ser elaborado. Esse plano é um documento geral, bastante abrangente, de análise e estudo sobre esse problema, entendendo a dimensão, quem que ele atinge, como é que é esse problema na realidade. Em seguida, a gente tem um programa que vai reunir projetos, que são, então, projetos que vão olhar para essa realidade e vão trazer, de fato, a ideia do que é que vai ser feito. E os projetos, eles são, então, a menor unidade, que é o que, então, visa executar as ações, né? Então, os projetos é justamente a materialização da política pública. É importante a gente partir do pressuposto de que o planejamento público ele tem passado por mudanças bastante claras a partir dos anos 90, onde a participação política da sociedade civil tem sido cada vez mais frisada, no movimento mesmo de descentralização. Como é que isso acontece, né? As organizações sociais elas vão tomando mais força, as fundações e principalmente os conselhos. Os conselhos eles têm um papel muito importante. Os conselhos eles precisam ser paritários, né, com representantes do governo, no caso gestores públicos, profissionais daquela área, por exemplo, num conselho de saúde, gestores e profissionais da saúde, mas também usuários, né, os cidadãos, as cidadãs que fazem uso desse serviço. Então, ele precisa ser bastante paritário. Ele tem um poder de ser um colegiado, ele tem um poder deliberativo. Os conselhos eles são importantíssimos para definir qual é a meta, qual é o programa, qual é o projeto daquela política pública, o que vai ser feito, né? A gestão social, ela parte de um conceito interessantíssimo que diz respeito a se constituir como um instrumento de participação social para decisões coletivas. Elas são canais de participação política, né? Então, não é apenas o Estado fazendo gestão dos recursos sozinho, né? Quer dizer, é o Estado, mas também as pessoas por meio desses conselhos. É interessante frisar que 90% dos municípios brasileiros têm conselhos de saúde e assistência social. Entretanto, não tem conselhos em grande quantidade, conselhos de meio ambiente, de habitação, ou conselhos da mulher, né? Então, são áreas que ainda precisam ser mais contempladas, seja pelos gestores e também pela sociedade, que deve fazer seu papel de pressionar, de se amparar também nas leis, para que, de fato, as políticas sejam efetivadas, né? Que haja projetos a partir dessas políticas. Então, num certo sentido, podemos dizer que os conselhos são um instrumento de participação política de todo cidadão, de toda cidadã. Além disso, é interessante nessa unidade 2 a gente contemplar na subunidade 2.2, ciclo das políticas públicas, que a gente tem realmente um ciclo, né, onde cada fase ela é muito importante. Esse ciclo ele pode ter suas particularidades a depender de como essa política pública é pensada, mas há algumas etapas importantes para a gente pensar. Essas etapas são a identificação do problema, como já frisado, também, além disso, a formação de uma agenda, né, definir o que é relevante, o que vai ser buscado, como que a gente vai atacar essa questão, né? A formulação, então, da política pública, né, que exige pensar também em recursos, exige pensar em quadro de profissionais, pensar a política pública em todo o seu objetivo. A decisão de implementação, né, e a própria implementação, que é importantíssima, que é onde a gente vai verificar se uma lei vinga, se uma lei pega, ou se um programa vai dar certo, se ele está articulado, né. Esse momento de implementação ele é essencial e ele é avaliado, né. Nesse momento já ocorre a avaliação. Essa avaliação vai ajudar a pensar se essa política pública ela permanece ou não, né? Se há possíveis reestruturações, necessárias reestruturações, né? E pensar na continuidade dela, no aperfeiçoamento dela. E por fim, ao identificar esses problemas, a gente tem de novo, né? Uma nova implementação de novas políticas ou uma reestruturação dessa política, né?
Então, por isso, dizer de um ciclo, né, que cada etapa da política é importante e que pode impulsionar novas políticas ou nova reestruturação dessa política específica. As políticas, elas são de longo prazo, então pensar também que os resultados eles não são visíveis de modo muito claro ou muito rápido, né? Então, pensando, por exemplo, no campo da educação, as políticas públicas, elas serão, os resultados dessas políticas serão visíveis por anos, né? Pelas trajetórias escolares daqueles sujeitos. A política pública ela é mais abrangente, ela não se limita só à lei, né? A lei é parte dela, mas da lei a gente tem programas, tem projetos. Então, pegando o exemplo da assistência social, a gente tem a lei, né, que institui lá o Programa Nacional de Assistência Social, mas a gente tem programas, né, como o PAIF, Programa de Atenção Integral à Família, a gente tem os órgãos que vão trabalhar na proteção social básica, especial, né, como o CRAS e o CREAS, como já mencionei na aula anterior. Então, não é só lei, são programas, são projetos que vão ser implementados nas realidades, né? E claro que, né, além disso, pensar que a política pública ela é uma ação intencional, precisa da participação dos sujeitos, ela não ocorre sem a sociedade. É preciso sempre observar para ver se ela realmente está sendo eficaz e efetiva, articulada. E claro que a sua implementação, a sua continuidade ou não, depende de muitos fatores para além dela mesma, né? Então depende também do contexto social, do contexto político daquele momento. Então é isso, então muito obrigada e até logo.